Posso no meio ou no mais? Tudo ok, Felipe? Então vamos lá. Eu tenho algumas coisas a dizer antes disso aqui. Primeiro, que quem não veio para a segunda parte ficou com medo do inferno. Não adianta ter medo. Quando fica com medo é melhor. Vai mesmo, vai mesmo. Segundo, quando eu cheguei, isso só para descontrair, quando eu cheguei aqui, todo mundo assustou, falou, Santana, irmão gêmeo dele, como é que o que aconteceu? Eu falei assim, o que você fez emagrecer? Muito simples. Fé. Fome e exercício. Eu não conheço outra forma, então se alguém conhecer, por misericórdia, me ensine. Porque eu precisei passar fome e fazer exercício. Não tem como. E o cabelo a esposa de mandou. Ela mandou passar o passeio. Viu? Seguindo. Vamos lá. No caso de Judas aqui também. A ideia é a mesma. O Aiônicos. Um tempo desconhecido em seu limite. Mas um tempo que tem a possibilidade do limite. Volto a dizer, quando é uma ideia do Aiônicos ligado a Deus, aí é a ideia de que Deus vive no presente eterno. Para Deus sempre presente, não há futuro nem passado. Segunda Pedro 2, verso 6. E se, com exemplo do que havia de sobreviver aos ímpios, condenou a destruição a cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-os a cinzas. Ou seja, Sodoma e Gomorra foi queimado, não foi? De acordo com a Bíblia? Foi um fogo, não foi? Esse fogo está aceso até hoje? Lá em Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Então ele não é eterno, porque apagou. Senão Sodoma e Gomorra estava aceso até hoje. Por que aquele troço pegando fogo ali? A abertura de um vulcão? Não, ali foi Sodoma e Gomorra. Deus colocou um fogo eterno, está queimando até hoje. Aí quer dizer, no mínimo, se a gente vai num lugar desse encontrar, a gente poderia levar batata para assar lá. São João seria bom para fazer lá. Não, fogueira eterna. Que não corre o risco de vir lava em você. Então, pô, fantástico. Conversa fiada. Não tem nada de eterno nesse ato de purgar, nesse ato de punição. Contraposições a esses argumentos bíblicos que nós temos. Jeremias 31, verso 24, porque todos, ênfase na palavra, repita comigo, porque todos, mais alto, porque todos, não é alguns, poucos, todos, me conhecerão, desde o menor até o maior, perdoarei a maldade de todos, a maldade de todos, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que castigo eterno é esse? Se agora Deus disse que vai perdoar a todos. E ele está dizendo só os que me conhecerem? É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo todos me conhecerão, sem exceção, todos. E eu perdoarei a todos eles. Ou seja, esse negócio de castigo eterno é balela, conversa fiada. Primeira Timóteo 2, verso 4, quem diz é Paulo de Tarso, escrevendo um dos seus discípulos, Timóteo. Deus quer que de novo, Deus quer que todos, não alguns, não os poucos, não quase, todos. Quem é que quer? Causa primeira, porque nem tudo que é primário é primeiro.
O azul é uma cor primária, mas eu não sei se o azul veio primeiro. Deus é primeiro. Deus quer que todos os homens se salvem. Quem é que quer? O querer de Deus é questionado? Não. Que se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer, sua vontade é. Quem Deus quer, a quem Deus quer salvar? Todos. Se Deus quer, alguém pode se contrapor ao querer de Deus? Não. Então todos seremos salvos. Ainda que no conceito de salvação da doutrina dogmática. Mas seremos todos salvos. Sem exceção. 2 Pedro. Tem um negócio estranho, não tem? O outro não era 2 Pedro também? Vou voltar. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Que livro é esse aqui? 2 Pedro. O indivíduo certa vez chegou na faculdade de teologia comigo e falou assim: mas meu irmão, esse negócio de obra que a doutrina espírita prega, isso é coisa do diabo, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu falei, realmente diz, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz mesmo. Mas, primeiro, quem é justo? Ele o quê? Eu falei, quem é justo? Você falou que o justo viverá da fé. Quem é justo? Porque João Evangelista diz: não há um justo sequer. Perdão, quem diz isso é Paulo. Não há um justo sequer sobre a terra, nem mesmo um. Então, quem está liberto somente pela fé? Segundo, vamos entender, falei com ele, que você, não falei com ele desse jeito não, estou dando ênfase. Fui carinhoso com ele, passei a mão na cabeça, dei um beijo no rosto, foi? Tudo bem. Não tenta ser o Espírito Santo não, porque nossa função é pregar, o Espírito Santo é convencer, não tenta me convencer não que eu te arrebento. Mentira, eu falei assim. Às vezes é vontade, não falo. Aí o que acontece? Veja bem. Virei para ele e falei assim: segundo, eu estou supondo que você queira dizer justo a ideia das pessoas que são justificadas, aqueles que Deus olha e se agrada e os limpa, torna-os justos, que nós na teologia chamamos de justificados. Então, nesse caso, os justificados vêm pela fé. Não, é isso mesmo, é isso aqui. Então tá, então vira a página, com misericórdia. Como assim? Vira? Vai em mesma carta a Romanos, só que no capítulo 2, verso 6. Lembra-me a ele: e o Senhor pagará a cada um segundo as suas obras. Eu falei assim: então, obras ou sem obras? Ele, mas aí é um versículo isolado. Eu falei assim: o que você fez comigo foi o quê? Todo texto sem contexto é pretexto. O indivíduo não tem o direito de chegar para um estudioso e pegar um versículo e vir conversa piada. Ele tem a obrigação de contextualizar no livro. Vai falar de Romanos? Tem que contextualizar em Romanos inteira, ler de cima a baixo. Aí ele tem o direito de pegar aquele versículo e questionar, porque ele já entendeu onde se encaixa aquele versículo. Não é simplesmente pegar, é assim. Não funciona assim. Sim. Por isso que eu falei que não é só para ele, os nossos irmãos de doutrina dogmática, mas para todos nós. Texto sem contexto é pretexto. Ou seja, 2 Pedro falando da ideia da eternidade, 2 Pedro de novo, capítulo seguinte. Ele é longânimo. Ele quem? Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca,
Quem é que quer que nenhum se perca? Deus. Olha para fora. Deus. O pessoal está na internet tem que ouvir a voz de todo mundo. Ó, fulano está lá, ouvi a voz dele. Não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez, não tem nada de eterno nas punições. Deus quer e o que Ele quer se cumpre. Pois não. O que é longânimo? Longânimo é uma pessoa que se estende a sua bondade, a longanimidade. Ele nunca desiste. Seria uma coisa que tem uma ideia de longânimo na vida física. Uma mãe de um presidiário confesso, de um assassino confesso. Toda semana aquela infeliz está lá para visitar o filho que é réu confesso. Ele, quando o juiz questionou, ele falou: matei mesmo porque ele estava me perturbando, meti bala mesmo. E se ele me perdoou, matava de novo. Então, quer dizer, não foi um erro de justiça. Ele está lá porque ele realmente. Por que essa mulher não desiste dele? Bom, mas o amor que nós temos uns pelos outros, no texto grego, é um amor filéu. Filéu é em grego amor, mas é um amor questionado, um amor condicionado, um amor limitado, um amor pequeno, um amor imperfeito. O amor de Deus por nós é o amor usado na expressão grega agapo, que vira em português ágape, que é o amor perfeito, incondicional, irrestrito e ilimitado. A mãe ama o filho com amor filéu, um amor imperfeito, um amor limitado, um amor doente. Que isso? Uma vez eu falei isso para uma senhora: ah, não, meu amor pelo meu filho é esse outro aí. Eu falei: a senhora permite que eu faça um teste com a senhora? Ela: pode sim. Eu falei assim: que Deus te livre e te guarde, mas vem alguém e mata o seu filho. A senhora é capaz de me dizer que ama tanto o seu filho quanto o assassino dele? Ela: de jeito nenhum. Eu falei: então seu amor é de baixo, meu filho é limitado. Porque a senhora ama muito, mas só o seu filho. Seu amor é condicionado. A senhora ama o seu filho. Então não ama o vizinho, não ama o criminoso, só o seu filho. Deus ama a todos, sem exceção. Então, moral da história: a ideia de longanimidade seria esse amor irrestrito, esse amor, não desisto de você. A minha bondade vai se estender, eu vou te procurar. Beleza? Então, o próprio texto de 2 Pedro, ao mesmo tempo, se fora de contexto, diz de uma punição eterna. Vou voltar lá só para vocês verem. Olha lá. E se como exemplo do que havia de sobreviver, segundo o amor, condenação à destruição. Condenou à destruição. Fala de um fogo, e lá também fala desse fogo, no sentido de que a maioria defende que é um fogo eterno. Que mais tarde é o fogo que vai conduzir os ímpios. Ou seja, não tem nada de eterno. Vai haver, sim, um fogo. Que fogo? Nós falamos sobre isso de manhã. Qual fogo? O fogo que purifica. Ou seja, nós vamos precisar passar pelo fogo em si? Não. É o momento em que nós vamos parar para avaliar nossas consciências. Sendo assim, entrando naquilo que você falou, o inferno não existe tal como o homem defende. Não existe. Talvez, como diz a própria doutrina espírita, se você questionar um espírito sofredor, onde ele se encontra, o que comumente ele pode dizer? Ele está onde? No inferno. Ele fala que é no inferno. Em alguns espíritos, em reunião mediúnica, você chega e quando ele está muito sofredor, onde você está? Eu estou no inferno. Para ele é inferno. É cultural. Por conta da ideia do que ele está passando. E ele passa então a acreditar que por estar sofrendo é inferno. É um local circunscrito. É uma área geográfica. Não é. Mas é o que ele está passando. Então, onde quer que ele esteja, ali será inferno para ele. Porque o problema dele é nele, não ao redor dele. Alguém se lembra do filme Além da Vida? Amor Além da Vida? Levanta o braço, quem se lembra? Quem levantou o braço, fica, eu vou perguntar coisas específicas do roteiro. Mentira. Vou lançar a pergunta, se algum se levantar o braço, se lembrar, responda, por favor. No final, já no próximo final do filme, quem é que não assistiu quer assistir? Então, por favor, saia, porque eu vou revelar o fim. Já avisei. Se continuar
continuar, é um problema todo e exclusivo seu. Vamos lá. No filme Amor Além da Vida, o que acontece? No final, quando ele vai buscar a esposa, ele passa por um lugar. Internada? Não estou questionando isso. Quero saber por onde ele passa. Não. Como é o lugar que ele passa? Falar de cabeça. Não, Cabeças enterradas. Enterrado? Não, os corpos para fora e cabeças para fora. Os corpos enterrados e cabeças para fora. Não enterrado. É o barco, chegou no barco. O pessoal Na verdade, eles estão na água. Na água. É água, né? Talvez um pano, mas é água. E só dá a cabeça para fora. Por quê? Esse é que é o ponto. A maioria das pessoas que conheço não se lembram por que isso acontece no filme. Não vão, porque eu também não vou contar. Até a próxima ocasião. Todo mundo que viu vai ver de novo, só para me questionar. Aí sim vão se tornar vereanos. Alguém se lembra? No início do filme, ele fala que o inferno para mim é um mar de cabeças. Quando ele vai buscar a esposa, ele encontra o inferno que ele mentalmente criou. A maioria não presta atenção nessa primeira parte e chega lá e fica doido. Que isso? Nossa, é horrível. Aquele é o inferno dele. Ele criou porque ele disse: o inferno para mim é um mar de cabeças. E ele encontra um mar de cabeças antes de chegar até a esposa amada. Ou seja, o inferno não é um local, mas é uma criação mental. Onde quer que eu esteja, eu estarei junto do meu inferno mental, porque ele está em mim. Eu o criei para mim. É uma simples alegoria, uma fantasia, uma história como é no passado da palavra história, antes de passar pela catacrese. André Luiz, eu não me lembro se ainda no nosso lar, mas é o momento que ele encontra, acho que o avô dele mesmo, e a pessoa, não me lembro se é o avô dele ou o pai dele, está juntando lama, mas na mente dele ele está juntando no mundo maior. No mundo maior? Obrigado, Maurício. Ele acredita que está juntando o quê? Dinheiro, mas na verdade ele está juntando lama, na mente dele é dinheiro. Ele criou, ou não, né? Doce, não sei, que é uma ilusão, né? Doce, não sei, Não é um lugar circunscrito e isolado geograficamente, pois os espíritos infelizes estão em vários lugares do universo. Onde quer que o indivíduo esteja, lá. É aquela velha história. As pessoas acham que os nossos problemas não sabem pegar avião, não sabem andar no ônibus. Eu vou viajar para... O problema vai junto, irmão. Acontece às vezes de obsessor não ir. Às vezes o obsessor tinha medo de altura. Aí não pega avião. Mas ele fica no aeroporto esperando. Quando você voltar, ele te abraça, tem que saudade. Ele não vai saber vomitar, ele tem medo de altura. Mas os problemas vão conosco, porque estão na nossa mente. O obsessor não está na nossa mente, ele é uma entidade como nós, que busca uma ligação conosco, por raiva, por amor, qualquer coisa. Porque às vezes a pessoa está te obsidiando porque te ama. Uma mãe que está tão preocupada com o filho que está prejudicando mais do que ajudando. É obsessão. Não é intencional, ela não quer te prejudicar, mas desarmoniza o indivíduo. Ele é um outro indivíduo. Os nossos problemas não, eles vão para nós. Não, eu vou porque vou espairecer. Isso acontece. Por quê? Porque vocês estão em outro contato com outras pessoas, você começa a ver sobre outras coisas, e quando você volta para focar nos seus problemas, você percebe que eles não são tão grandes assim. Então, peraí, não é assim também. Poxa, tem jeito. Esse momento é uma forma de Deus nos amparar
para tirar o foco do problema, você vê que o problema é muito menor do que você. Aí a hora que você vai bater um papo com alguém, aparece alguém do nada para conversar, você entra naquele diálogo, naquela conversa, você vai estar em determinado lugar conversando, brincando, se divertindo, e quando você chega em casa, você, caramba, amanhã nós vamos pegar um trabalho. Poxa, mas não é assim também não, tem, já pesquisei, só colocar, cara, eu me divertir, eu vou umas 2, 3 horas aqui, organizando, pronto, acabou por aí. Ia perder o sono, e não ia conseguir, porque para você o problema era enorme, não ia ter quantidade de dias no mundo para o problema se resolver. Então, nesse momento, a gente sai do foco. A ideia é exatamente essa: tirar o foco do problema. Mas o problema existe, ele está em nós. Nós nos circunscrevemos. O nosso inferno é circunscrito em nós, não numa região geográfica. Então, por isso, às vezes, você está na Terra dizendo que aqui é o inferno. E tem gente que está aqui na Terra e diz que está paraíso. Depende sempre do indivíduo. Não importa, se o cara está num lugar lindíssimo, ele está com tanto problema que ele fala assim, nada disso tem valor para ele. De repente você está num lugar que todo mundo vai olhar aquela perna. Você está em paz, está tudo resolvido, trabalho pronto, me graduei e fui convidado para o mestrado. Na hora que eu menos esperava. Aí você está no paraíso, não importa o que estiver acontecendo. Se alguém estiver dizendo para você que você é espírita, você vai para o inferno, você está nem aí. Está em paz, eu me graduei e já fui convidado para o mestrado. Está em paz. Não, que você vai queimar no fogo, para que queime, mas que queime em nome de Jesus. Lambão em tal nome do Cristo. Eu recebo em nome do Cristo. Quer me queimar? Que me queime, meu Senhor. Retira tudo aquilo que não é seu. Me deixa puro para te servir com alegria, com honestidade, com propósito divino. Me queima, mas me queima mesmo, deixando sem mesmo resíduo de cinza. Eu quero apenas que o Senhor me reconstrua no seu ideal, de servo, não somente de servo, mas de teu amigo. É isso que eu quero ser. Então, se eu não te sirvo hoje, me queima e me reconstrói para a grandeza e honra do nome de Deus. Certa vez eu estava numa locadora, o indivíduo chegou a mim, o irmão de igreja, eu sou espírita. Fogo você é espírita. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus esse fogo. E falei isso que eu disse para você, falei para ele. Aí ele, poxa, no final eu falei, irmão, fica com Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Certa vez, conversando com um amigo que eu apelidei gosto demais dele, muito mesmo, é pastor de igreja, grande amigo, é um teólogo, claramente é. Douglas, a gente chamava ele de Calvino, e ele me chamava de Kardec na faculdade. Falei, Kardec, tem um negócio para te falar. Calvino, não sei o quê. Aí teve um dia que uma pessoa chegou, um primeiro-anista chegou, não, mas quem é o espírita aqui? Aí eu olhei para ele e disse, só tenho, não sou eu. Ele, não sei o que, o dono de você é aqui. Pode ir embora. Eu, o quê? Pode ir embora. Mas por quê? Você não estudou ainda, você não está mais mal conversando. Nesse caso você conversar com esse infeliz aqui, perder a fé, vai embora. Você está tentando convencer, ele vai te convencer, vai embora. Senão eu vou falar do seu pastor. Ei, que isso, vai logo. Aí eu falei, merda, dono, sem educação. O indivíduo tem que buscar conhecimento. Nós não sabemos diante de quem nós estamos. Nós temos muitas vezes a mania de achar que diante de mim está um ignorante. Nós não temos como saber isso. Não temos como saber o grau de conhecimento de quem está diante. Mas quando eu penso que tem um ignorante diante de mim, tem um ignorante. Eu. Se eu acredito que estou diante de um ignorante, o ignorante sou eu. Nós não temos esse direito. Nós temos que ser corteses sempre e com o intuito de expor, não de enfiar a goela abaixo. Porque nós somos todos seres racionais. Merecemos respeito. Você quer dizer que eu vou para o inferno? Direito seu. Mas você tentar me enfiar lá, você não tem esse direito. Allan Kardec diz que a localização absoluta das regiões das penas só na imaginação do homem existe. Então, se o indivíduo tem medo de alguma coisa, ele carrega esse medo com ele. E ele vai criar esse inferno mental de acordo com aquele medo. Eu, por exemplo, se eu for para o inferno,
não vai ter fogo, não vai ter gelo. Mas só vai ter um tipo de alimento lá. Qual? Giló. Ensopado, guisado, cozido. E ainda vai ter um infeliz de vez em quando. Ah, pô, mas tem gente que não tem amargo, os cambal. Os cambal, isso não existe. Então entre em contato com o oxigênio e adquire o amargo de novo. Eu nunca comi um que não amargasse. E tentei. Por isso eu defendo que o Giló é uma entidade que sempre existiu, porque Deus não criou aquilo. Sempre há chance. Deus não criaria um troço nojento aqui de jeito nenhum. Aquilo sim sempre existiu. Aí talvez seja a ideia do mito do diabo. O Giló talvez seja o diabo. Provém, né, o conceito do inferno provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Vocês já perceberam que quando nós vamos falar de Deus, nós usamos argumentos humanos para Deus? Quando eu quero que Deus penalize alguém, eu digo que o que vai pesar? A mão. Deus não tem mão. Ah, então Deus é maneta? É maneta, perneta, sem cabeça, sem onda, sem barriga. Aquele velhinho que levou pão do hospital, né? Sorrindo, dizendo assim, bem feito, já dizer. Nós temos mania de humanizar Deus, é um conceito usado, conhecido como antropomorfismo. Duas palavras gregas, antropos, ser humano, mortos, dar forma, alterar. Nós mudamos a forma de Deus para a forma humana. Aí Deus se torna um indivíduo infeliz, como nós, que se arrepende. Como um indivíduo perfeito pode se arrepender? Como alguém que não erra pode cometer erro? E arrependimento é reconhecer que Deus não erra. Mas lá na Gênese bíblica, no momento do dilúvio, é dito que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Deus não comete registro claramente humano. Mais uma vez, Davi entra numa tenda e diz que viu a face de Deus. João Evangelista diz que ninguém jamais viu a Deus. Deus não pode ser visto, somente sente. Mas nós temos mania de colocar Deus de costas, porque papai do céu vai virar as costas. Então ele adquire costas para virar. Eu acho um trabalho desnecessário. Mas tudo bem. A mão de Deus vai pesar, vai aparecer uma mão do nada para te amassar. A face de Deus, que face? Qual é a face de Deus? Mas esse ver é ver no sentido de compreender. O verbo hebraico usado é compreender. Ver com olhos de ver. Não se vê. Do pó veio ao pó voltará. Outras questões. Cabe agora nós avaliarmos. Fazendo uma alta análise. O que nos leva ao inferno? Mas o que me leva? Esse sou eu sou quem me leva. O que me leva? Mais escolhas. O livre-arbítrio. Mas aí é uma coisa específica do livre-arbítrio, é a mula. A má informação. Mau uso do livre-arbítrio, é feito mula. E o bom uso é feito bula. Não há mula, que é o mau uso do livre-arbítrio. Como eu tenho direito de escolher, eu escolho mal. E isso me gera uma situação interessante. Porque muitas vezes eu me torno prisioneiro porque eu decidi isso, claramente. Paulo de Tarso, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas me convêm. Até aí tudo bem. Paulo repete a primeira parte e explica numa segunda o momento em que nós queremos chegar. Ele diz, seguindo o texto: todas as coisas me são lícitas, mas jamais me deixarei ser escravo de qualquer uma delas. Paulo está falando especificamente dos vícios. Eu posso usar droga? Sim ou não?
Posso. Às vezes eu quero. Sim. A pergunta é: eu devo? Isso é bom para mim? Convém? Uma vez eu estava no início de uma dieta, aquelas dietas que não deram certo, essa agora deu. Aí eu cheguei no cliente que estava comemorando aniversário, alguém com uma torta lindíssima de chocolate. A lembrança até hoje me tortura, eu inferno. Cheguei, a pessoa virou e falou assim: quer um pedaço, Santana? Eu falei: quero. Então, não, obrigado. Ué, você não quer não? Eu falei: quero. Então pega. Não, obrigado. Você não pode? Posso. Então pega. Não, obrigado. Você quer, então por que você não quer? Porque eu não devo. Eu quero, se eu pudesse, eu ia de boa, nem punha a mão, nem talher. Eu queria, e eu podia, não era nem nada, nem ninguém me pedindo. Mas eu sabia que não devia, já que eu tinha um outro objetivo em mente. É assim que funciona. As pessoas acham que Deus, se Deus não quisesse que eu usasse droga, eu não existia. Deus inventou as cobras, Ele não mandou ninguém ficar brincando com elas. Tudo tem um propósito. Mário Sérgio Cortella, filósofo, disse certa vez um trecho, uma aplicação de um estudo dele. Ele diz assim: se tem alguém que entende de custo-benefício, esse é Deus. Ainda assim, dizem que ele não tem esse conhecimento de custo-benefício. Tudo que Deus cria, cria com utilidade, com função. É para isso que Ele cria. Então, tem razão de existir. Ainda que eu não compreenda a razão, ela existe. Simples assim. Então, o que nos leva? As nossas escolhas erradas, mesmo quando conscientes daquilo. Não, quando consciente eu não levo. Quer apostar? Quanto está disposto a apostar comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, posto que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O problema é que a palavra carne em grego tem duas palavras que são ligadas à ideia da carne. A carne que nos é muito famosa é a soma. As doenças são psicossomáticas, criadas na psique, na mente, e lançadas ao soma, ao corpo. Aí soma é carne no sentido de corpo. O problema é que Jesus usa a expressão grega sarkés, variante do substantivo sarkos, que quer dizer carne com o sentido de natureza humana. Nossas paixões, nossos desejos, nossos os desregrares. Então, na verdade, não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com as nossas atitudes. As nossas atitudes nos enfraquecem. O pneuma, o sopro, o espírito está pronto, mas o sarkés é fraco. Nossa natureza humana nos enfraquece. Tem nada a ver com o corpo. O corpo é soma, não tem nada a ver com isso que acontece. Ou seja, quem é que nunca disse ou nunca pensou a seguinte frase: eu sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo? Se alguém apostou comigo, seja honesto e pague. Porque nós sabemos que é errado, mas fazemos assim mesmo. Consciente de que é imprestável, inútil, prejudicial, ainda assim eu faço. Nossas escolhas, principalmente as conscientes, nos levam ao inferno. Então tá bom, era um espírito iluminado, com certeza, porque se fosse um espírito zombeteiro, eu falasse: bem feito, falei para mim, negativo ainda, eu falei para mim, bem feito. Como eu identifico o inferno em mim? Tem uma técnica que é fantástica, é a técnica do espelho mental.
Imagine você diante de você mesmo, agindo como você age. Imagine alguém agindo com você do jeito que você age com os outros. Agora imagine 7 bilhões de você no planeta. O inferno é isso. Você lidar só com pessoas como você. E nós nos achamos isso para cima da bondade. Mas quando você tem que lidar com você mesmo, aí você vê que misericórdia, estou no inferno. Então, como eu identifico o inferno em mim? Vendo as minhas atitudes, vendo o meu comportamento diante das coisas certas e erradas. Ah, Santana, mas e quando eu vejo isso, uma coisa errada que eu faço? Vigiai e orai. Ora, se a vigilância falhou, ora. O Senhor que ouve a tudo, inclusive aquilo que está escondido, te ouvirá e te atenderá. Você será auxiliado, vai aparecer alguém do nada e vai te tirar daquela situação, vai te esclarecer de alguma forma, vai vir uma vontade, uma entidade que vai te soprar, vai para outro lugar, sai disso, não faz isso. Mas eu preciso identificar. A psicologia diz, se tiver algum psicólogo aqui, eu estiver mentindo, me desminta com misericórdia. Mas a psicologia diz que o indivíduo só inicia o processo de tratamento quando ele aceita que tem um problema. Enquanto ele não reconhece que tem um problema, não iniciou o tratamento dele. Cura é uma outra questão, mas o tratamento. Eu, de vez ou outra, sou chamado para falar nos grupos de AA. O AA, Alcoólicos Anônimos, tem um grupo de profissionais externos, eles chamam de amigos do AA. Eu faço parte desse grupo, existem psicólogos, psiquiatras, médicos, profissionais de outras áreas. De vez em quando eu sou chamado e eu vejo as pessoas chegarem lá e falam assim: meu nome é fulano e eu sou alcoólatra. Estou há 24 horas sem beber, já há tantos anos, mas sempre focado em 24 horas. Porque ele está em tratamento? Tá, porque ele aceitou. Mas já vi, uma única vez, um jovem chegando alcoolizado, dizendo para eles: olha, eu vim aqui porque minha família mandou vir aqui, porque eles falaram que eu sou alcoólatra. Pergunta: ele começou o tratamento dele? Mesmo procurando a AA, ainda não começou? Não. Porque ele não está lá porque ele quis. Ele não está lá porque ele quis, ele está lá porque a família dele diz. No dia que ele chegar e tomar a consciência de que, meu Deus, eu sou alcoólatra, ali começa o tratamento dele. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nossos erros, as nossas dissensões, as coisas terríveis e horrorizantes que nós carregamos e lutar a todo custo para nos libertar dela. Assim vamos reconhecer o inferno e produzir mais tarde o céu em nós. Posso vivenciá-lo enquanto espírito encarnado? Quem está aí no último período da faculdade, preparando a defesa, preparando a apresentação, e quem está em última fase de mestrado já, preparando a tese, vocês com certeza estão se sentindo no inferno. Estão encarnados, não estão? Porque eu não sou vidente. Vocês falarem que vocês são desencarnados, eu estou perdido. E eu não sou vidente, então eu estou vendo vocês dois. Vou botar dentro, não, vocês não são obrigados a saber. Os dois estão andando, não, vocês estão se sentindo no inferno, estão? Estão encarnados, estão? Então é possível vivenciar o inferno encarnado, sim. Até porque as pessoas têm ideia de que o inferno seria um julgamento atóis. Não. Nossa consciência constantemente nos alerta das besteiras que fizemos. Constantemente. Existe inferno no prazer? Sim ou não? Quando o prazer me torna prisioneiro, me colocou no inferno. Há prazeres e prazeres. Todos, se você tiver preso nele, qualquer um deles. Eu, por exemplo, era preso a um prazer muito específico. Comi. Troquei. Mas estou tentando ficar zen com isso. Porque senão daqui a pouco eu pego aqueles caras que estão aí, olhando no espelho e para o músculo. Não quero me prender, não. Eu quero apenas ficar saudável. Eu mentalizo isso, eu só quero ficar saudável. Eu não sou apaixonado pela academia. Eu gosto de academia, mas não sou apaixonado. Não dependo dela para viver. Eu sou espírito eterno, criado por amor. E esse corpo não me pertence, não me pertence a Deus. Deus criou para mim. Mas é provisório. Ainda bem. Então, sim, existe inferno do prazer. Principalmente porque há um momento em que o prazer se confunde com o alívio.
A droga, inicialmente, ela gera prazer. Depois, ela não gera mais prazer. As pessoas defendem como prazer. Mas se você não usar, você sofre, não sofre? Então, na verdade, ela deixa de ser simplesmente prazer, mas ela se torna alívio. Ela não é mais um prazer, ela é um alívio. Porque se você não usar, você fica alucinado, fica desesperado. Aí quando você usa, você... Ou seja, não é prazer. Muitos defendem que é. Eu defendo que, ainda que seja, virou alívio. Não. Admiração. Prazer é outra coisa. Você faz isso todo santo dia? Então não é todo santo dia. E nos dias não santos também. Como sair deste inferno? Não aceitar? Aceitar. Eu erro, eu estou assim, e não quero ser mais. Porque agora eu sei que eu não estou sendo feliz assim. O que eu posso fazer para mudar? Ali sim, você começa a sair do inferno. Porque você não é reforma íntima. Simples assim. O que acontece na maioria das nossas casas espíritas? Nós aí que somos conselheiros de casa, que somos dirigentes de casa, encontramos pessoas que estão lá, vão fazer tratamento espiritual, melhor, o que eles fazem? E daqui a um tempo? Aí sabe que os nossos irmãos protestantes costumam dizer? Ah lá, o diabo. Por quê? Finge que melhorou, você está pegando o vídeo de novo para fazer sofrer. Não. É o diabo, Senhor, não é o diabo entidade, é o diabo da vontade do infeliz que não firma. Este indivíduo não quer melhorar, ele quer que você melhore ele. Ele não quer fazer esforço. Ele quer chegar lá e você tirar os obsessores. Só que o problema é que a fila anda. Aqueles obsessores que porventura forem encaminhados estão em paz, mas outros virão e nos encontrarão. A gente procura de novo, porque nós não queremos mudar. Eu quero mudança externa. Eu quero que alguém me tire o sobrepeso, me tire o obsessor. Pronto, isso, beleza, terminou o obsessor, está feliz. Agora eu vou voltar para aquilo que eu fazia. Eu quero que alguém me ligar no chiqueiro do meu. Exatamente. Porque o que adianta me sujar já estando sujo? É isso aí. Então essas pessoas precisam ser conscientizadas de que, acima de tudo, e nós ensinamos isso para eles, que existe a necessidade da reforma íntima. Mas o infeliz não quer, porque dá trabalho, dói, incomoda sair da minha zona de conforto. Eu estou bem assim, eu só não quero os problemas da minha escolha. Mas todas as escolhas têm consequência. Todas. Não tomai Deus por tolo, pois tudo aquilo que fizerdes, tudo aquilo que plantares, certamente ceifarás. Não importa o que você plante, irmão, mas você vai colher aquilo que você plantou. É uma escolha absolutamente sua no plantio. A colheita não. A colheita é obrigatória. Você vai colher obrigatoriamente aquilo que você plantou. Então, como que eu faço para sair do inferno? Reconhecendo que onde eu estou, não estou bem. Onde eu estou mentalmente, no lugar. Não estou bem como eu estou, fazendo o que eu faço. E eu quero ser feliz, eu quero ser melhor. Então, eu vou procurar ajuda. Me ensina, o que eu preciso fazer para melhorar? Nossa, eu tenho que fazer reforma íntima. Não tem outro jeito, não? Não tem um remedinho, uma cápsula? Não. Depois a história do centro fraco, você pode. Oi? A história do centro fraco, É isso aí, então, é de matar. Não, eu gosto. E o passe também, Maurício. Eu gosto do passe, pronto, o passe dele é forte. As pessoas confundem xerife de junho com passe. O famoso passe Ave Maria, que é interessante, né? Você já viu? A pessoa está dando passe e fica rezando baixinho Ave Maria. Eu não consigo me concentrar, eu tenho que me concentrar na oração para receber o passe. A pessoa rezando no meu ouvido, não vai me adiantar. Reza mentalmente, você mandou rezar mentalmente? Você também. Não, concentro. Fecha a travela, olhe na sua mente só. Ou então passe castanhola, passe espanhol. Manda fechar os olhos e concentrar em quê? Qual o ritmo de qual música você está na castanhola? Meu sobrenome é espanhol, mas eu não gosto de castanhola.
desconstruí-lo? Como desmontá-lo? Como ele foi montado? Ele vai ser desmontado aos poucos. Não adianta achar que você vai acordar amanhã, nossa, estou livre. Não. Isso não é uma verdade. No nosso nível evolutivo, isso não vai acontecer. Mas eu posso gradativamente ir me libertando, uma coisa por vez. E cada vez que eu tirar um dos tijolos, eu vou enfraquecer mais a estrutura daquilo que eu era. E vai chegar um momento, talvez nem precisemos tirar todo o resto. A estrutura vai acabar desmoronando. E nós vamos nos ver libertos. Nós vamos nos ver não mais na ideia do inferno, mas na ideia de um caminho a ser seguido, cuja decisão, cujo caminhar, cujo passo, cuja jornada só depende de mim. De mais nada, além de mim. 10 minutos. Eu preciso encerrar dizendo que quando era criança eu acreditava na existência do diabo. Eu acreditava no inferno. Eu tinha medo de Deus. Mas eu preciso registrar um versículo que muitas vezes as pessoas não se apercebem, de um texto lindíssimo de Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Paulo de Tarso diz assim: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu agia como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino para trás. Nós não somos mais crianças, nós somos seres maduros. Precisamos raciocinar e entender que o meu destino está nas minhas mãos, mas que acima de tudo existe um Deus, acima de tudo, justo e amoroso, que sempre, sempre age e sempre em meu favor. Não há um único momento que Deus emita um olhar de juízo. Ele sempre nos olha com absoluto amor, porque Ele nos compreende a pequenez. Ele sabe quem nós somos. Ele nos criou para ser, neste momento, quem somos, mas com um objetivo muito maior, de chegarmos na presença bendita dEle. Cada um de nós, talvez, tenha uma frase que espera, quando estiver em comunhão perfeita com Deus, ouvir do Senhor. Eu já tenho a minha. Eu quero ouvir de Deus a seguinte frase: você tem razão, eu sempre te amei. Porque é a verdade absoluta do universo. O Senhor nos ama incondicionalmente, irrestritamente, ilimitadamente. Jamais criaria um buraco, jamais criaria um torturador para os seus filhos amados, porque nós não temos ideia, nem noção, ainda que distante, do amor bendito de Deus por nós. Um amor fantástico, um amor que é capaz de transformar uma vida inteira. Um amor que é capaz de tirar um indivíduo de 30 e poucos anos de idade da perdição absoluta e torná-lo mais tarde um dos pais da igreja, um tal de Aurélio Agostinos, conhecido como Bispo de Hipona, a quem nós conhecemos carinhosamente como Santo Agostinho. Alguém que se libertou da profundeza absoluta da maldade e se viu, não perfeito, mas dando o que nós chamamos de um salto evolutivo, mudando de maneira drástica, porque percebeu o contato desse Deus. Sentiu esse Deus agindo na vida dele, a ponto dele dizer uma frase lindíssima. Antes de dizer essa frase para encerrar, eu preciso agradecer. Agradeço a todos os ouvidos caridosos por me darem a oportunidade de falar. Agradeço àqueles que têm me dado a oportunidade de me abrir a porta das suas cidades: Maurício Mancini, Débora, Elias, André, Marconi. Vocês têm aberto as portas da cidade de vocês para mim. Eu desejo a vocês a bênção do profeta Isaías. O Senhor dobre as suas bênçãos, as bênçãos das suas vidas, porque vocês não têm ideia do bem que vocês me fazem, permitindo que eu fale do meu Senhor. Porque a única coisa que eu faço por amor na minha vida é falar do meu Senhor e Salvador. Ele me disse certa vez: não vou te limpar nenhum dos seus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu que não passa de um trapo de imundície. E Ele estará comigo pelo passar dos tempos,
até que eu esteja de pé diante do Senhor, no limite da minha perfeição possível. E é por isso que eu glorifico. Santo Agostinho diz, assim, com essa frase eu encerro, agradecendo mais uma vez a oportunidade da Cogel, a vocês, o carinho de vocês por mim, desde quando eu chego, até o momento que eu parto daqui. Agradeço de verdade, desejo que o Senhor dobre essas alegrias que vocês me dão. A oportunidade de estar aqui é maravilhosa para mim. Agostinho diz assim: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo a maior das aventuras, encontrá-lo a maior de todas as realizações. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado, excelente tudo. A gente ainda tem um tempinho, gostaria de abrir espaço para as perguntas, mas como o pessoal da internet está nos acompanhando também, quem quiser fazer as perguntas, por favor, dirige isso aqui para falar no microfone, para que eles compreendam e todos possam desfrutar. Alguém tem algum questionamento? Venha, Cícero. Na verdade, eu não sei nem se o questionamento se encaixa necessariamente no tema, mas é mais diretamente uma questão como você trabalhou diretamente. Aquela questão do tempo, do Cronos e do Aionos, eu fiquei na cabeça daquela questão, porque um me parece mais ligado a um tempo perecível e o outro menos perecível nesse sentido. Pensando dessa forma, como a gente identificar essa própria questão temporal em relação ao plano espiritual, foi o que me ficou nessa questão. O Cronos serve para nós encarnados, porque é um tempo medido, um tempo limitado. Nós já temos uma ideia boa do que vai acontecer, até porque já sabemos que todos vamos morrer. Fisicamente, todos morreremos, nós vamos todos desencarnar. O Aionos é um tempo além disso. É um tempo que pode ser limitado, mas ele, acima de tudo, é desconhecido, nós não sabemos o limite. Por isso, muitas vezes, eu sou um desse grupo de teólogos que defende que o Aionos é chamado de tempo de Deus. É um tempo que Deus sabe, porque Deus sabe tudo. Meu pai dizia uma coisa que eu acho fantástica. Meu pai, na pouca cultura que ele tinha, meu pai dizia o seguinte: eu acho, mas Deus sabe. Então, Deus sabe aquele tempo. Ele sabe quando vai começar a terminar, mas eu não. Então, é o tempo dele. É um tempo que pode ser limitado, mas eu não sei qual é esse limite. E o Cronos não, é um tempo limitado que nós conhecemos o limite. Uma hora tem 60 minutos, o dia tem 24 horas, o ano tem o tempo certo nos dias da Terra, 365,25 dias. Então, seria mais isso. Não é assim, em filosofia pura, é tempo. Mas para nós, numa aplicabilidade maior de terra a terra, é o momento em que nós contamos esse tempo. Porque nós temos isso. Damos, por exemplo, parabéns por conta de completar mais um ano. Isso para o espírito tem valor, porque nós somos eternos. Não importa quantos anos eu tenho, eu vou viver pela eternidade. Então, não é que o Cronos seja perecível e o Aionos não seja perecível. Mas é uma questão assim, é uma forma que nós tentamos usar para separar o tempo que eu conheço, que eu meço, do tempo de Deus, que é o tempo certo. No final das contas, ele acaba se confundindo, é tempo. A vida relativa no plano físico. Seria a ideia do Cronos. Tem que trabalhar só. A partir então, como eu estou fisicamente aqui, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia do tempo que eu vou viver. Eu sei que eu não vou viver 200 anos encarnado, porque ninguém consegue. Até sempre alguma coisa dá, que tem gente que consegue, mas eu já tenho ideia do tempo limite. O Aionos não tem. Então, por isso, quando as pessoas costumam nos perguntar, nós como espíritos, quantas vezes eu tenho que encarnar? Não sei. Por quanto tempo? Não sei. Mas depende de você. Eu calculei mais ou menos o tempo que eu vou levar para chegar no nível que o Emmanuel está hoje. São 5.000 encarnações de 80 anos em média, cada um. Do jeito que ele está hoje. Porque quando eu chegar lá, ele já está mais evoluído. Respondi? Mais perguntas? Vem.
professor Santana, é uma pergunta minha, que seria basicamente uma questão de céu e inferno relacionada aos crimes de guerra relacionados a Israel, tanto que a gente vê bombardeando a Palestina e maltratando civis, apoiado pelos Estados Unidos, Israel covardemente massacra todos os palestinos. E a gente vê que não é uma questão de agora, é uma questão até que de muito tempo atrás. Como que eu vejo? Davi, o rei Davi, mandou seu irmão Urias para a guerra para ele morrer e ficar com a sua esposa, e depois você me fala o nome. E outra coisa de muito errado que eu vejo ao longo da história é a ascensão do judaísmo. Como, por exemplo, você, Santana, vai entender, um espírito maligno pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Abraão acredita, Abraão racional acredita e obedece a esse demônio e vai sacrificar seu filho Isaque. Você entende da passagem de Gênesis capítulo 22 que eu estou falando. E além do Antigo Testamento, passar para o Novo Testamento. Eu sou contra as cartas de Paulo de Tarso, porque segundo o teólogo Jacques Zelo, Jesus pregava a desobediência civil contra o Império Romano, mas Paulo de Tarso prega a obediência cega aos governantes corruptos. Eu queria que você mencionasse tanto esses erros de Israel no Antigo Testamento, Abraão não usa o raciocínio crítico e o ser humano racional. Abraão desfaz essa racionalidade do ser humano e não tem a dúvida nem a crítica e obedece qualquer demônio que manda ele sacrificar seu filho Isaque. E Paulo ensina a obediência cega. Aí basicamente sobre Paulo no Novo Testamento e os erros e crimes de Israel. Vou tentar dividir. Vamos lá. Com relação aos crimes de guerra, a doutrina espírita diz que se o indivíduo vai à guerra, ele mata ou morre. E o indivíduo, um soldado que está na guerra, se mata alguém, ele é penalizado pelo assassinato? Mas existem os atenuantes, ele está lá obrigado a estar. Então isso vai atenuar a pena, mas ainda assim ele é assassino. Só que num grau muito menor. Quem vai ser o mais penalizado? Os generais que levaram, ou os governantes que levaram aquele ato de guerra. Porque vai cair sobre eles a morte, todo o suplício. Porque os mais velhos não vão. Crueldade também. Aí é o agravante. Se eu matei o cara que ele está vindo matar, eu matei. Agora, se eu vou torturar o indivíduo, é agravante. Por isso, muitos dos nazistas que diziam que os falsos de ordens, na verdade, eles tinham um grande prazer em fazer o que faziam. Mas realmente alguns estavam sob ordens, ou matavam ou morriam. Mas muitos tinham prazer na morte do outro. Então, nesse caso, é agravante, não há atenuante. Então, a guerra é algo essencial para um mundo como o nosso, porque nós somos egoístas. Nós queremos sempre mais. E no ato de querer sempre mais, nós vamos sempre tentar nos impor com relação ao outro. Com relação a Israel e a Palestina, essa guerra é antiga. Isso é uma coisa muito antiga. Há alguns estudiosos que dizem que a cada tempo eles encarnam em lados opostos para tentar suavizar essa agressão, para que com o tempo isso seja aliviado. Vai acontecer, vai haver a paz. Quando? Está no Aiônicos. Está no Aiônicos. Vai, não sei quando, mas vai acontecer. Vai existir uma paz, que vai reinar. Não sei quando. Entendeu? Com relação a Jesus pregar a desobediência civil, não, Jesus nunca pregou a desobediência civil. Até porque uma determinação civil era o pedágio. Jesus paga o pedágio. Por quê? Porque Jesus entendia o seguinte: para eu ter moral de falar com você, eu vou seguir a sua lei. Agora, quer dizer, você consegue seguir a minha. A sua lei é que eu tenho que pagar para passar, daqui a moeda. Agora, a minha lei é amar o teu inimigo. Você consegue fazer isso? Não, mas eu consigo pagar o seu pedágio. Dai a César o que é de César. E o que é de César? Ele diz o que? Dai a César o que é de César. Depois o que? E a Deus o que é de Deus? Nós somos de Deus. Nós somos dele. Ele é o nosso dono, nosso Criador. Nós somos dele. Então nos entreguemos a Deus. O resto é de César. A matéria não vou levar. Aí tem gente que fala assim: ninguém leva riqueza para o túmulo. Você conversa com piada, claro que leva. Os egípcios provaram que eles fizeram enterrado com a riqueza. Não leva para depois do túmulo. Depois do túmulo não leva, não. Para o túmulo leva. Tem gente que nos Estados Unidos foi enterrado com o carro dele. Ou a pergunta se ele está dirigindo lá do outro lado. É outra coisa, mas até o túmulo foi. Depois do túmulo não vai. Leva a vida que levou.
Com relação a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era inicialmente, ele sempre nasceu judeu, e ele tinha dupla cidadania, ele era romano. Paulo de Tarso cumpriu a ordem do povo hebreu, usando os próprios romanos para isso. Porque o povo hebreu queria que os seguidores de Jesus fossem massacrados. E ele usou a sua inferência, a sua referência, a sua ligação com os romanos para usar os romanos para isso. Mais tarde, ele identifica Jesus como o Senhor de todas as coisas, como representante, porque ele entendia que Jesus era a presença do próprio Deus. Ainda que não seja Deus, ele representava Deus. Então ele entendeu que tinha que mudar. Mudou. Paulo de Tarso é que pregava mais contra os romanos do que o próprio Jesus. Há uma inversão clara aí. Porque Paulo ainda carregava com ele toda a sua estrutura psicológica. Toda a sua estrutura da sua psique era a mesma. Ele era um líder nato, ele era um indivíduo extremamente arrogante, uma série de coisas. Ele manteve tudo isso, ele só mudou o objetivo. Aí tem gente que fala assim, ele deu 360, ele voltou para o mesmo lugar, gente. Ele deu 180. Ele mudou o objetivo, deixou de perseguir a apregoar o Evangelho. Ele foi, sim, contra os romanos. Jesus não, Jesus disse, se bater na face, dá outra. Porque isso aqui não importa. Se você me matar, você só me mata a carne. Eu continuo vivo. Por isso eu falei, acho que na vez anterior, nós falamos sobre um livro, que o título é fantástico, A Morte da Morte, na morte de Cristo. Vocês se lembram disso? Ou seja, quando Jesus morre, ele matou a morte. Então, o máximo que você pode fazer contra mim é me matar. E ainda assim eu continuarei vivo. Então Jesus falou assim, ele quer que você carregue o negócio, carrega 2 vezes a distância que ele mandou, e daí? Isso só tende a te fazer melhor. Não vai te prejudicar em nada. Paulo de Tarso não, ele já imaginava inicialmente que Jesus ia voltar imediatamente. No decorrer das cartas, você percebe que ele vai distanciando Jesus. Ele primeiro acha que Jesus está para voltar. Daqui a pouco, quando o Senhor voltar, ou seja, já não sei mais quando é. Então Jesus, São Cronos, foi para Ionas. Ele achou que ele voltaria ali, mas ele viu, não vai ser assim não. Então eu acredito que há uma inversão de valores aí. Paulo sim, provocou a própria ideia, porque se Paulo cumprisse a lei romana, ele se deixaria prender. Ele foi contra, ele dizia, ele além de se esconder e fugir. E continuava pregando e quando descobriu ele fugia de novo. Então, se ele apregoasse o respeito aos romanos, ele tinha que se entregar. Porque se eu respeito a lei, eu tenho que me entregar. Olha, eu cometi um crime. Não vai ser bom que eu vou passar na cadeia, mas pela lógica, se eu reconhecer que o que eu fiz é errado, eu tenho que me dobrar a lei. Por isso Judas comete suicídio. Como que Judas comete suicídio? Ele pula num precipício? Não, como? Só existem 2 formas de execução do Judas hebreu: apedrejamento e forca. Então Judas se mata enforcado para mostrar que ele morreu pela própria lei que ele defendia. Ele poderia pular num precipício qualquer, podia fazer alguma coisa qualquer, mas ele não podia se apedrejar, ele se mata enforcado. Ou seja, foi executado pela minha própria lei, a lei que eu defendia. Ele reconheceu, porque por ansiedade, ele queria que Jesus tomasse o controle. E ele viu que Jesus não ia fazer isso. Ele falou assim, não, agora eu quero desfazer. Não, agora tem mais jeito. Aí o arrependimento foi de tal maneira, que ele não tinha nada contra Jesus. Ele queria que Jesus acelerasse o processo. Porque assim como a maioria dos judeus passaram a esperar um guerreiro. Mas o profeta Isaías diz que Jesus seria um Messias, seria pacificador. Alguém que está em paz e promove a paz. E eles passaram a esperar um guerreiro, inclusive Judas. Então ele imaginou, vou entregar Jesus, na que Deus vê que Jesus vai ser sacrificado, os exércitos de anjos vão vir e vão dizimar os romanos. Aí Jesus olhou para ele olhava e disse para ele, mas isso não. Aí ele falou, eu não quero mais isso, quero desfazer o que nós queríamos, você já deu para ele. Olha o que é com ele. O Sinédrio sabia o que iam fazer com Jesus. Mas por que o Sinédrio percebeu? Exatamente. Quando ele percebeu. Mas ele não fez por mal, porque algumas pessoas defendem que ele veio para trair Jesus. Isso não existe. Ele é apenas alguém, como a maioria de nós, ansioso. Quem aqui compra pela internet por um prato? Quem aqui de nós continua com o braço levantado? Só baixa o braço aquele que espera com tranquilidade o último dia do prazo. Isso chama ansiedade. 18 dias úteis, só vou reclamar no 19º. Mentira. Não, mas eles entregam rápido, está demorando, né? Quantos dias? Tem 15. Não pode pedir 18? Está no prazo. Então nós somos
avós e avós, Abraão é conhecido pelo povo hebreu como pai da fé, porque ele, sem conhecer perfeitamente Deus, ele ouviu e aceitou. Essa é a ideia da fé, a certeza. Então, ali, Abraão, de acordo com o conceito hebreu, não foi testado por um demônio, ele foi testado pelo próprio Deus. O conceito dele, mas não era um demônio. Para nós, espíritos, pode ter sido um espírito zombeteiro, que tem, mas para o hebreu não. Para o hebreu, ele acredita que Abraão foi testado por Deus. E na última vez ele falou assim, não, era só para testar se você é realmente fiel. Para nós pode ser, um zombeteiro veio, não deve fazer isso. Na hora o Espírito de Jesus falou assim, não, para que não é isso que nós queremos. E não só a razão pensamento. Mas esse é o grande problema. Por isso, na doutrina espírita, nós temos uma expressão que se usa, que é o nosso padrão. Fé, raciocinar. Ele tinha apenas a fé. Nós já temos a fé ligada à razão. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Tem alguém fazer? Recordamos aqui então que o inferno é uma construção íntima, mas tendo em vista o nosso estágio evolutivo e sermos espíritos de condições evolutivas semelhantes ao fato de estarmos todos nesse planeta, temos muitas tentações, caímos em erros semelhantes. Daí a situação de construirmos mentalmente lugares semelhantes e nos encontrarmos dentro daquilo que seriam as zonas umbralinas, as zonas de sofrimento. E também, se você tiver um tempo, falar um pouco sobre o purgatório. Sim, lei de afinidade. Se afiniza, se reúne, se aproxima. Então, sim, é a hora que o indivíduo cria esse problema. Só que, sempre lembrando o seguinte, conforme a gente chama aqui hoje, o inferno ele pode ser criado na nossa mente, mas ele não é eterno. Você pode se libertar na hora que você quiser. Então, nós tanto criamos quanto nos libertamos dele. A decisão é sempre nossa. E sim, por lei de afinidade, nós nos encontramos em lugares semelhantes nas zonas umbralinas. E essa questão do mito, do chifre, tudo, tem a ver com a mudança perispiritual, também poderia ter a ver de alguns espíritos tão animalizados? Sim. E nós sabemos que existem animais, existem espíritos que se mostram de formas animalizadas, que é chamado zoantropia, antropos, mais uma vez ser humano, zoo, a ideia de animal, então o ser humano em forma animalesca, sim, existe. E a melhor forma de assustar alguém é colocar um cara todo vermelho, com um chifre enorme, com patas de boi. E é interessante que o cara era lindo, porque é o anjo mais bonito. Nossa, mas ficar contra Deus é ruim, porque aí você fica feio com a ré. Você já viu a fotografia do fanático islâmico? Não precisa de chifre, não precisa de nada, aquilo ali é tão feio. Você já viu a fotografia de qualquer fanático? Mas você precisa ver uma coisa. Coitado. Você quer ver uma imagem horrorosa? Quer ver uma imagem horrorosa que você nunca mais vai esquecer? No dia que você vê alguma coisa se revoltar com a atitude de alguém e julgar aquele alguém pela sua raça, pela sua cor, pelo seu credo. Então, assim, esses islâmicos desgraçados, corre olha no espelho. É o momento em que nós julgamos o outro pela crença do outro. Primeiro, nós não temos direito de julgar, Jesus diz: se o fizeres, faça com justiça, pois será julgado na mesma medida. Então, qualquer radicalismo é necessário. Purgatório. Não, só no que vem na Cogel. Olha, falar de purgatório é interessantíssimo. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho para o purgatório? 5 minutos. Dá não. Vou falar alguma coisa, realmente não dá. Fala aí, André Luiz. Não, já vou na internet. Nessa questão do purgatório, o André Luiz, quando chega do outro lado, ele fala: eu cheguei num lugar chamado umbral, é uma espécie de purgatório. O que você fala sobre isso? Isso aí dá, esse comparativo de segundo dá. Esse comparativo dá. O que acontece? O umbral, para quem não sabe ou não se lembra, ele chama lugar de passagem. Por isso se chama umbral da porta. É aquela estrutura por onde você passa. Então, é um lugar de passagem. Não é um lugar de estada. Então, todos passaremos pelo umbral. Sim, só que alguns não nem perceberam. Eu costumo dizer que a minha esposa,
ela, quando desencarnar, ela vai aparecer direto dentro da colônia. Ela não vai ver a porta lá de fora da colônia. Porque sexta-feira agora completamos 22 anos de casado. Para ela conta 44, porque em tempo de guerra conta em dobro. Então, como eu sou a punição que o Senhor mandou para ela, na hora que ela chegar do lado, ela vai, cadê a porta da colônia? Não, irmã, você já está dentro da colônia. Não, a porta não abriu, não. Você, suportou, quem se suportou, você não precisava nem estar lá de fora, não. Depois transferido, inclusive, já tem audiência já com o coordenador da colônia, o governador da colônia, hoje. Já pode chegar e conversar com ele e ter um cafezinho para te falar. Nosso lar é um grau, quer dizer, são várias. O que acontece? Tem uma pessoa uma vez que diz o seguinte: eu quero ir para o nosso lar. Eu não, eu quero ir para um lugar melhor. Eu quero ir no mínimo para onde o meu amigo está. Se eu mereço, eu não sei. O que eu quero. Porque a mãe dele está num lugar melhor que ele, eu quero onde ela está, pelo menos. Mas a diferença de querer e fazer por merecer é outra. Então, umbral, sim, lugar de passagem. Sheol, lugar de passagem. Purgatório, lugar de passagem. Só que acontece, o purgatório, ele tem um diferencial com relação ao Sheol e ao umbral. O Sheol e o umbral, a passagem é sempre ou de volta para a Terra ou em direção à superioridade, graduando o superior ou voltando para a vida física, ou na Terra ou em algum outro planeta. A diferença do purgatório é que durante um período, um aiônus, o período daquele indivíduo, ele vai ser no purgatório, mas ele tem que escolher. De acordo com as ações dele, se ele purgou, se ele se libertou, o destino dele é o céu. Se não, eu já disse, se eu for para o inferno, eu não dou um ano para o diabo chegar para Deus e assim, leva para o céu. Porque o diabo vai pegar um garfo, um caldeirão e falar assim, toma e vai fazer seu inferno longe daqui, porque aqui eu não aceito competição. Já que eu vou para a perdição eterna, eu vou converter o diabo ao cristianismo. Vou tornar ele cristão. Eu não tenho nada a perder mais. Então você vai me tentar, eu vou tentar você também, irmão. Então vamos tentar. Vai chegar alguém, vai ter que desistir. E eu tenho tanta certeza do amor de Deus que eu não desisto. Você vai ter que desistir. Eu vou converter o diabo. Aí o céu, o inferno vai ser. Mas você está com medo de escandalizar o preto, escrevendo uma coisa, dizendo que a caldeira do inferno aqui no Brasil está queimada. Tá? Aí. Não, e Dante Alighieri também escreve circunscrevendo o diabo no gelo. Quando você tem um calor mortal, o gelo é uma coisa. Uma pergunta que veio na minha cabeça, quase uma pergunta algo referente, sabe? É como que a gente pode fazer, porque na verdade, como foi bem explanado, o inferno é uma questão interna da gente. E a dificuldade que eu acho que eu tenho, e todas as pessoas eu acho que têm, é trabalhar o auto-perdão, que é uma coisa difícil, aqui fica acusando a gente o tempo inteiro, aquilo não sai da cabeça da gente, quando a gente tem consciência do erro, como que a gente faz isso? A gente trabalhar o auto-perdão e ser mais feliz e tentar sair desse inferno que a gente cria para a gente mesmo. Obrigado, senhor. Muito bom. Olha só, o auto-perdão é o perdão mais difícil que existe. Sabe por quê? Porque se Deus perdoasse, que não acontece, alguém que acredita que Deus perdoa, levante o braço. Perdoa? O que é perdoar? Foi uma ofensa. Não, o que é perdoar? Desculpar é o quê? Desculpar uma. Então eu me senti ofendido, consegui me libertar da mágoa e perdoei isso. Alguém discute, discorda? Deus fica de mal? Come sal na panela de gal? Não. Então Deus não perdoa, porque Deus não se magoa. Se tem alguém que nos conhece, é o nosso Criador. Ele sabe das nossas pequenez, do nosso momento no tempo. E simplesmente vai ser. Por isso, por Deus nos conhece, sabe da nossa limitação e Ele nos perdoa. Nós sabemos que somos limitados, mas não conseguimos nos perdoar. Por quê? Porque na verdade chega um momento que nós sentimos prazer no sofrimento, porque ficamos muito aborrecidos no sofrimento que impusemos. E achamos o seguinte: eu não podia ter feito isso. Podia sim, no nosso livro evolutivo sim. Eu assisti uma vez o programa da Oprah Winfrey. Tinha uma senhora, ela estava tratando esses do auto-perdão. Uma senhora estava lá, ela era a
figura da dor. Ela era fisicamente a dor escrita em alguém. A dor está estampada no rosto dela. Essa mulher, ela tinha levado o neto para um local e lá ela deixaria o neto, assim, todo mundo deixaria lá numa van, né, o pessoal de uma van levaria os meninos para um lugar. Ela foi, levou o neto, olhou pelo retrovisor, ele passando, e deu ré para sair. Quando ela deu ré, ela atropelou e matou o próprio neto. Aí o problema, essa mulher não conseguia se perdoar. É interessantíssimo, se um dia vocês conseguirem, não sei nem como achar uma referência dessa no YouTube, esse programa, não lembro o nome do programa, mas se conseguirem, tentem achar. A mulher, você vê claramente o que acontece com a gente acontecendo ali, ao vivo em cor. O que acontece na nossa mente, a mulher externando. Eu não podia fazer isso. Eu sei, qualquer um sabe que criança a gente tem que ir lá, ter certeza que ele estava lá dentro, trancado a porta, aí eu teve que ir embora. Eu não podia fazer isso. Mas minha irmã, não, eu não podia fazer isso. Porque eu sei que é errado. Ela não conseguia se perdoar. Mesmo sabendo que nós somos seres limitados. Mas ela não conseguiu se perdoar. Uma mãe convocada, conta para ela que ela estava com os seus 6 filhos no carro, ela dormiu numa curva, o carro desceu para um rio. Não me lembro se 2, acho que 3 dos filhos morreram afogados. Essa mulher teve depois 3 outros filhos, mas ela falou para ela: não tive os outros 3 filhos para substituir, não, porque os filhos que eu perdi são insubstituíveis. Mas eu cheguei a um ponto, apesar de toda a dor que eu sinto, de saber que eu não tive a intenção de matar outros filhos. Eu cometi um erro. Hoje eu tenho consciência que a gente não deve dirigir com sono. Mas foi um erro meu, não foi intencional. Eu nunca quis fazer isso com os meus filhos. E ela virou, e aí você imagina, ela se dobrou, né? Não. A senhora, a avó, mas eu não mereço perdão. Eu não mereço ser perdoado. Então, sim, o que comumente muitas vezes leva à depressão é a falta do auto-perdão. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, que todos nós erramos. Se eu conseguir enfiar isso na minha própria mente, me convencer disso que todos erramos, e que é possível errar, e que é possível acertar, e lembrar que nós somos imortais, que nós vamos poder corrigir isso no futuro, desfazer não, mas corrigir. Fantástico, nós vamos libertar. Olha, eu errei, bora para frente, o que eu posso fazer para corrigir? É o que o Chico fala. A nenhum de nós é dado voltar no tempo e fazer um novo início, mas é dado a partir de agora fazer um novo fim. Mas essa avó pode ficar presa, desse sentimento de culpa, ela pode ficar condicionada nisso, se ela não fizer um esforço. As primeiras comunicações das mediúnicas, entidades presas por séculos. Gente, tá muito bom, mas chegou nessa hora, né? De encerrar. Eu vou passar para o Felipe, que tem alguns agradecimentos a fazer. Gostaria, de nome da coordenação, agradecer muito pela vinda. E ele está acabando. Ele me questionou, não sabe se vem na... Não sei, André, se eu venho na Cogel do ano que vem. Eu falei, mas por quê? Porque eu não fui convidado. Eu falei, isso resolve facilmente. Você pode ficar tranquilo, que isso é questão fácil de resolver. Então, Felipe, as suas palavras. Não, deixa eu tentar. Oi. Aí. Não, só agradecer algumas participações que a gente teve hoje na transmissão online. Eliette Santana, curtiu a parte. A Isabela Norton também, que veio também mandou um abraço, um beijo para todo mundo. O Leonardo Santana, que não é seu parente, o Leozão também estava assistindo. O cara é bom. O Rodrigo de Souza mandou um abraço para o pessoal de Viçosa. É a
Quem tem um colega em casa, os pais, pode falar para entrar na página da Pogel, que vai estar amanhã novamente às 9 horas, a gente vai estar. A gente vai estar transmitindo amanhã às 9 horas também. Então, a gente fala com os pais de vocês, de repente. É fácil, é só clicar no link e vai abrir o vídeo já. Vai fácil de assistir. Quem quiser curtir a página da Pogel, para ficar mais ligado nessas coisas, o computador está aqui, então pode ficar aqui comigo aqui que a gente faz um login aqui no Facebook, curte e sai, beleza? A gente ficar mais antenado ali na página da Pogel para acompanhar durante o ano as nossas publicações. Né? Vamos encerrar a prece, né? Lembrando para preenchendo as avaliações, né? Acho que eles podem ter uma coisinha com papel e vamos partir para o nosso almoço, né? Vamos agradecer a Deus, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, agradecendo o contato, o convívio com a espiritualidade amiga que está aqui conosco. Somos muitos aqui no Campo X e também sabemos que há muitos companheiros, muitos irmãos, muitos amigos em outros planos da vida, com o mesmo sentimento, com o mesmo intuito, que é de aprendermos o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, principalmente buscarmos a vivência aqui na prática. Que este desejo se torne cada vez mais sincero, profundo e verdadeiro dentro de nós. E que aqui na Pogel todos nos sintamos reabastecidos para os desafios, para as lutas que certamente virão. Todos esses ensinamentos, esses conhecimentos serão postos à prova. Que nós tenhamos equilíbrio, que tenhamos sabedoria, que tenhamos principalmente a boa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, equipe espiritual. Que possamos seguir adiante em nossas tarefas, aproveitando tudo de bom que este encontro tem nos proporcionado. Vamos almoçar, meu